Muito bom dia, minha gente! Sextou! Coisa linda de Deus! Quero declarar a melhor sexta-feira da sua vida em nome de Jesus. Que semana gostosa, hein, Gabriel? Falando de família desde segunda-feira. Eu vou te falar uma coisa, gente. Eu amo falar sobre família. Satanás tentou calar minha boca por um tempo, me afligindo exatamente na área que eu mais amo ministrar, que eu mais me sinto autorizado a ensinar. Mas Deus seja louvado, porque Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de restituição. E ao longo dessa semana estamos falando sobre família e hoje nós vamos encerrar, daqui a um pouquinho, com um grande clamor pelas famílias. Então já quero que você pegue esse botão aqui, compartilha com 7 pessoas, que hoje nós vamos encerrar essa semana falando sobre uma família que vive o milagre por causa de uma intercessão. É exatamente isso. E você sabe que quando você compartilha, é uma forma de interceder, é uma forma de evangelizar. Tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, já deixa o like que você já entendeu que a nossa missão aqui é trazer uma palavra de fé, de paz, de ânimo, encorajamento bíblica. E essa semana falando sobre família. Semana que vem, Gabriel, nós vamos falar sobre finanças e vida profissional, que é a segunda coisa que eu mais gosto de falar. Finanças e vida profissional. Ao longo da próxima semana, de segunda a sexta, nosso assunto será só esse, tá bom? Mas eu quero que você, se você pode abrir a Bíblia, em Gênesis 19, 29, nós vamos falar sobre uma personagem que falamos na semana retrasada sobre ele, mas ele cabe muito aqui. Uma casa que recebe salvação por causa de um intercessor. Gênesis 19, verso 29 diz assim: E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. A decadência de Sodoma, onde Ló estava com toda a sua casa, só não alcançou por completo a casa de Ló, porque tinha um intercessor, um Abraão aliançado. Se você puder abrir depois lá em 18 de Gênesis, capítulo 23 a 33, você vai ver que é assim que Abraão é enxergado, é visto por Deus. E é justamente por causa da intercessão de Abraão, é por causa do clamor de Abraão, que a casa de Ló, que estava no meio de um lodaçal, literalmente, de imoralidade, de decadência, de ruína e de destruição, por causa de um Abraão. Eu gosto que Abraão entra naquele embate com Deus e fala assim: mas se tiver 100 justo, o senhor livra a cidade? Se tiver 100, Abraão livra. Tá. Mas se tiver 50, o senhor livra a cidade? Abraão, se tiver 50, eu livro. Por causa de 50, eu vou livrar a cidade. Entendi. Mas e se tiver 5? Abraão vai com Deus até e se tiver 1. Porque esse é o coração do intercessor, gente. É um coração indesistível. É um coração que não negocia suas convicções. Muitas vezes nós começamos a interceder por uma família, Gabriel, e as coisas pioram. Você já teve essa experiência? Conta aqui para mim. Você começou a orar por algo, começou a interceder por alguém, a pessoa só fumava. Eu vou orar por fulano, Deus libertar fulano desse vício do cigarro, daqui a pouco está fumando e está bebendo. Mas eu comecei a orar, piorou? Acontece. Isso acontece. E é aqui que o coração intercessor é provado. Porque eu, como você, estamos sendo levantados como intercessores nessa manhã, da parte de Deus pela nossa casa e por outras casas também. Agora entenda uma coisa: se os relatórios piorarem, não esmoreça, não enfraqueça, não se acovarde, não desista, não abra mão do seu propósito. O cenário piorou, ora mais. A coisa ficou mais crítica, jejua mais.
Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Talvez é por causa da sua oração hoje, daqui a pouquinho nós vamos orar aqui juntos, que nessa sexta-feira tem laço de morte sendo cortado. Quem sabe não é por causa da oração que você vai fazer hoje aqui, que aquela carreira de cocaína não vai ser cheirada hoje, que aquele cigarro de maconha não vai ser fumado hoje, que aquela garrafa de cachaça não vai ser bebida hoje, que aquela bala não vai encontrar um destino trágico dentro da sua casa ou de um ente querido seu. Eu creio nessas coisas, gente. Eu creio nessas coisas. Que por causa de um intercessor, Deus está guardando uma casa inteira, uma família inteira, uma pessoa que seja. Então eu quero chegar ao final dessa semana despertando em seu coração o espírito intercessor. Muita gente pergunta para mim assim: pastor, tem ministério de intercessão na Igreja Deus Tem Mais? Tem. E onde é? Está aqui, ó. Que todo mundo aqui é um intercessor. Todo mundo aqui é chamado para entrar na brecha. Todo mundo aqui é chamado, por isso que a igreja inteira está fazendo um jejum mínimo de 6 horas por dia e nessa semana pelas famílias. Não é um grupo de 20 e 30, é toda a igreja movida na mesma coisa, pela mesma direção. Não tem essa aqui é a salinha do grupo da intercessão para se reunir para orar, não. A igreja inteira é chamada a orar. Nós temos todas as quartas-feiras aqui um encontro de consagração com a Rose e a sua equipe, e eu louvo a Deus porque eles só vêm aqui para isso, mas toda a igreja é chamada a interceder. Por isso que eu encerrar essa semana da família agora. Eu quero me unir a você nesse momento, para que nessa hora nós nos levantemos como intercessores. E nós vamos tomar esse próximo minuto levantando um grande clamor. Por isso eu quero dar agora mais 1 minuto antes de começar a orar, para você pegar essa seta e mandar para todas as vidas que Deus colocar no seu coração agora. Manda agora aqui, manda no WhatsApp, manda lá, manda nos grupos, isso. Manda. Porque nós vamos levantar esse clamor agora. E como desde segunda-feira oramos, já falamos sobre provisão, livramento, restauração, restituição, reconciliação hoje, sobre o poder de um clamor para livrar uma casa. Eu quero estender minhas mãos agora na sua direção e, se isso é possível a ti, profeticamente estenda suas mãos na direção dessa tela em nome de Jesus. Pai, eu quero unir a minha fé à fé desse povo que o Senhor trouxe para esse lugar espiritual nessa manhã. Alguns estão assistindo à tarde, outros à noite, outros pela madrugada, não importa a hora, estamos no mesmo espírito clamando por casas, famílias, casamentos. Toma, Senhor, essas casas em tuas mãos, visita, Senhor, aqueles que precisam ser tocados com restauração, aqueles que precisam ser tocados com restituição, aqueles que precisam de uma provisão, aqueles que precisam de reconciliação. Tu és um Deus poderoso para se mover, como o Senhor se moveu sobre a casa de Noé, como o Senhor se moveu sobre a casa da viúva de Sarepta, como o Senhor se moveu sobre a casa da mulher de Sunem, como o Senhor se moveu sobre a casa de Ló, como o Senhor se moveu sobre tantas casas, ó Deus. Move-te agora em nome de Jesus. E derrama do céu, Senhor, um poder sobrenatural que venha cobrir cada casa com teu sangue precioso. E livra-nos do mal, e livra-nos do maligno, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É dessa maneira que eu quero me despedir de você, declarando paz e prosperidade nesse final de semana. E segunda-feira, querendo Deus, eu estou de volta. Sou o pastor Leandro Reis e esse é o Manhã de Paz. Deus tem mais.